Boa tarde, galera! Tudo bem com vocês? Como é que estão aí nessa quinta-feira? Hoje aqui em Garopaba, 25 graus, fez um dia lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Eu e a minha irmã Maju, a gente conseguiu sair. Olha, a Carla já entrou, saímos para caminhar na praia. Hoje estava uma delícia, agora tá meio nubladinho. Olha lá, já vamos conversar com a Carla aqui, ó. Vamos chamar. Vamos lá, guardando agora um pouquinho. Hoje a conexão aqui não tá muito boa. Ah, Oi! quanto tempo! Que delícia! Tu tá Gente, cada dia. Fala! Tu tá cada dia mais linda, mulher! são teus Eu olhos. quero essas receitas todas. Guria, quantos anos, pelo amor de Deus, faz muito tempo. Ai, que legal! Que massa, né? Que Muito massa, guria. massa! Ai, adoro A, so- massa! a sorte é que a gente tem as redes sociais que a gente vai se seguindo, vai vendo o movimento de um e de outro, porque senão a saudade seria incrível, né? Eu nem sabia que tu tá aí, tu tá em Santa, que legal esse teu projeto, né? De jornalista, de radialista, bem legal. Aham, e aqui eu vim buscar a tão sonhada qualidade de vida, né, Carla? E que tal? Achaste de Maravilhosa. encontrar? Muito, muito, muito. Ó, vai fazer 4 anos agora em junho, né? E eu tava falando agora um pouquinho antes ali, quando tava abrindo a live, que hoje, como já voltou, aos pouquinhos a gente está retornando, né? Então a gente já pode ir a parques, praias com máscara, né? E hoje foi o primeiro dia que eu saí para caminhar na praia. Nossa, que delícia, guria, muito bom. É, o Não lado tem bom preço aqui isso. é que nós humanos vamos ter uma tendência a valorizar mais pequenas, grandes coisas, né? Como isso, voltar para a praia, imagina que luxo. Isso é um luxo. Que coisa. É, não. Mas que bom que, por exemplo, tu tá em Porto Alegre agora, né? Eu estou em Porto Alegre, tô aqui tá Isso. meio diferente daí, porque aqui as recomendações de ter essa flexibilização é a partir do dia 1º de maio, que cai perto do final Sim, de semana. quase, bem no É. final do semana. Ó, a Maju entrou, a Zeca, minha irmã. Lembra da Ai, Zeca? gurias, queridas, adoro, meu Deus, faz tanto tempo, meu Deus do céu. A Tu gente vai imagina, eu tô 43 anos na área, é muito tempo, né? muito tempo. A gente começou no berçário, né? Claro. Ai, não, eu adoro dizer minha idade, eu vou fazer 57, tá tudo Olha, certo. eu também digo, olha, a sorte que ainda não nos deu, né, Carlinha? Eu tô com 53, ó, mas tudo ainda Olha que nada maravilha, recalcitrado. tudo Ainda não funcionando precisei, bem. né? A gente ainda não precisou fazer nenhuma, como é que se diz, Nada de plástica. ficar assim, liso, Ai, essas meu coisas. Deus. Eu até falei com as gurias esses dias, até com as lives, eu comecei a ver as minhas linhas de expressão. Eu digo, gurias, e agora tá aparecendo as minhas coisas. Eu digo, ai, mas eu não vou fazer aquelas coisas horrorosas. Até porque Deus. envelhece aquelas coisas exageradamente, e desconecta muitas vezes a cabeça do corpo. E essas É, marcas, pô, eu acho que é isso a gente também tem que trabalhar, essa pegada de que é bonito, porque a beleza, o conceito da beleza aqui no Brasil, no Ocidente, é muito ligado o conceito de beleza à juventude. E claro que pois não é. é assim que funciona, a gente vai Não viver é. muito. Tu sabes que tem as mulheres assim mais longevas no mundo, elas se concentram em Okinawa, que é um arquipélago que pertence no Japão, e lá Sim. elas têm um propósito quando chega nos 60, nos 70, nos 80 anos. Então é essa Uhum. pegada de vida, de valorizar a maturidade, de ter uma marca ou outra, ou coloca um botox de vez em quando, tudo bem, tá tudo certo, mas Sim, tudo com muita assim, parcimônia, equilíbrio, um equilíbrio, harmonia. Ei, claro. olha, o teu cabelo tu pinta? Não, não tenho Ai, nada que de mulher pintar. moderna, meu Deus, E não, olha que de vez lindo. em quando aparece um aqui, outro, eu vou lá com a pinça e tiro, porque eu digo, não me pertence. Não, Mas mas não te botei tinta pertence ainda. porque esses valores, eu tô falando, mas eu também eu faço a minha raiz, mas eu tô louca para tentar mudar isso. Eu tô Pois achando é. legal não ter esmalte, porque penso Aham, isso tudo é saudável. A gente vai falar de com saúde, certeza. né?
É verdade, exatamente isso. Olha, tem tanta coisa para a gente falar, mas a gente já saiu falando e eu quero te apresentar aqui. Claro É, que um monte de gente já te conhece, mas sempre tem um e outro internauta novo, né? Então eu tava na outra live que eu comecei lá no meu Instagram e o meu celular deu uma surtada, agora eu peguei o do Visão. Então eu tava falando, ó, a Carla Lubisco é especialista em mudanças de hábitos, nada melhor para esse momento falar com essa pessoa, né? Tu imagina, olha o que mudou aí na nossa rotina. Eu quero falar também contigo sobre isso. Formada em Educação Física e pós-graduada em Atendimento Físico Personalizado, foi uma das responsáveis pela introdução no Brasil do conceito de personal trainer. Eu acho que muita gente não sabe isso aí. A Carla é fundadora e CEO da Carla Lubisco, plataforma de bem viver. Deixa eu dar uma mexida aqui que ficou ali. Uma iniciativa inovadora que reúne conteúdos, serviços e profissionais especializados para quem deseja viver bem. E eu convidei a Carla para a gente falar sobre saúde e qualidade de vida em tempos de pandemia, que é o que a gente está vivendo hoje, né, Carla? com Tem coisa certeza. para te Nossa, falar, tem muita coisa. meu Na, Deus. na verdade, como é que eu vou te falar para vocês? Todo esse movimento que está tendo, que causou muito medo, deu uma certa paralisia, impactou um estresse muito forte. Então, Sim. isso não é positivo. O importante é que nós consigamos ter esse olhar de que qual é o fato? Existe uma pandemia, existe o vírus que se prolifera e passa muito rápido, ataca muito rápido. O que é importante? É importante que nós tenhamos um sistema funcional, um sistema imunológico forte. Ora, se ele é Sim. forte, ele depende do quê? Ele depende de tu gerir o estresse, de tu ter um ambiente interno propício, de tu entender que o teu alimento vai te intoxicar ou não, de tu movimentar teu corpo, de dormir bem, de ter relações saudáveis. Isso tudo caracteriza um equilíbrio dinâmico que é a saúde. Porque as pessoas, nós humanos, a gente ficou com medo e com medo de morrer. E eu Uhum. provoco, faço uma provocação que nós tenhamos vontade de viver. Então, É, por um olhar filosófico e crítico da vida, não foi por acaso que isso aconteceu. Imagina, não peguem animal, os nossos rios, lagos, a natureza, está ai, tá tudo bem, lindo. está cada vez melhor. O ar Uhum. está maravilhoso. Então, nós estávamos com um sistema humanitário muito baixo, não só. Ui, deu uma travadinha. Deu, o meu tá super bem aqui. Tá me Deu uma travada escutando? no teu, agora voltou. Eu acho que a internet aqui em Garopaba às vezes tem isso, deu uma nublada agora, eu não sei qual é a interferência, mas dá uma baixadinha na internet. Mas agora Aqui está voltou. super bem. Então é Voltou. importante que nós consigamos, Cris, ter um autoconhecimento, um olhar para dentro. E a gente falar isso no momento de medo até piora para a pessoa, porque a pessoa está assim, ó, meu Deus, o que eu vou fazer? Será que eu vou pegar? É um pânico quase que dá. Uhum. Então, primeiro, calma. Vamos respirar, vamos entender o que está acontecendo no mundo, essa questão filosófica, e aí o que tem de mais legal? É nós sairmos melhores, mais saudáveis. Porque o que a gente está vendo? Que o que é o principal é a pessoa ser saudável. Porque Uhum. essa doença, esse vírus, ele acomete principalmente a população idosa e que já tem uma doença pré-estabelecida. Por quê? Porque o Sim. vírus entra rápido e ele convida a tua célula a trabalhar para ele e o teu sistema imune. Então, tu tem que fazer um baita esforço, o teu sistema imunológico, para se recuperar e combater o inimigo. Bom, quem é que tem isso? Quem tem saúde. E aqui eu digo que a saúde, principalmente a saúde a idade biológica e não só da cronológica. Por isso que a gente vê aleatoriamente, pô, mas tem um jovem que pegou, tem uma pessoa de 40 anos que pegou. Então, minha gente, o nosso maior patrimônio é a saúde. Indiscutivelmente.
Eu não Uhum. paro de falar, E né, Cris? não, mas é bom porque eu também quero falar muito porque é o conhecimento não, e uma coisa que ficou mostrada também, né, Carla, nessa sociedade de consumo do quero mais, a fulana tem, eu também quero, comprou um carro, quero um melhor. Ficou provado que o dinheiro não resolveu quase nada nesse sentido do impacto. Todo mundo ficou recluso, cor, sexo, idade, classe social não teve diferença. Eu acho que isso é um momento das pessoas verem como elas são suscetíveis e que são seres humanos, né? O vírus não classificou assim. Claro, no início foi quem estava viajando, quem teve um poder aquisitivo, mas tipo assim, somos humanos, todos somos suscetíveis a isso. E eu acho que isso, por exemplo, ficar em casa, daí tu não pode ir a restaurante, tu teve que tu fazer a tua alimentação. É um momento até para essa questão de cuidado mesmo, assim, vou cuidar da minha alimentação, vou parar. Eu vi uma postagem tua que eu achei muito legal ali na plataforma, no Instagram, que fala justamente disso, do cuidado, eu sou uma pessoa que estou sempre com garrafa de água, copo d'água, mas a maioria das pessoas não cuida muito isso, não come. Quando tu tá no trabalho, tu vai comer às vezes em casa, às vezes tu vai no banheiro quando tu chega em casa. Então, eu acho que essa parada, essa puxada de tapete foi pra gente rever muita coisa, né? Muito legal, muito concordo com tudo assim. Primeiro, somos iguais, somos humanos, ninguém é mais, ninguém é menos. Existem É. vários tipos de felicidade. Depois até eu te falo, eu nesse último livro que eu lancei, Vida Simples, Saudável e Feliz, eu entrevistei um Último professor de não, mais atual. Último Mas, ai, não, mais adorei, atual. Tu vai fazer adorei. muitos ainda. Esse livro, esse mais atual, ai, amei, gratidão. Eu entrevistei um professor de Harvard e ele coloca os tipos de felicidade e o tipo de felicidade mais conectada com o bem viver, com o bem-estar e com a saúde. Legal. E aí ele fala exatamente esse tipo. Bom, eu quero likes. Bom, mas cada vez eu vou querer mais likes. Bom, eu quero melhor carro. E isso fica como se fosse hedônico. Hedônico, para dar um exemplo, é uma esteira que tu não sai do lugar. Não estou falando do ponto de vista de benefícios fisiológicos do exercício, e sim da porta giratória do banco que tu não avança. Então ela fica aquele tipo de felicidade linkada ao prazer, à vitória, à excitação. E isso muitas vezes é perigoso. E esse tipo de felicidade, segundo esse professor Ron de Harvard que eu entrevistei, não é a mais saudável e duradoura, e a que tem aquele impacto positivo nas tuas células, na tua mente, no teu corpo inteiro. Então, isso que tu falaste é o tipo de felicidade que fideliza a saúde. E isso que, fazendo um outro link agora do que dando continuidade nas tuas palavras, que concordo com tudo, a vida, ela é assim, é uma viradinha, um turn-on, mudou tudo. Então, o que é importante da gente se dar conta? É o mindfulness, é a atenção plena, é o presente. Não que eu não vá ter uma previdência, não que eu não olhe no retrovisor para saber a minha história que me construiu até aqui. Sim. Porém, todavia, o que vale é aqui, o agora. O maior assim, patrimônio da nossa vida é isso, é agora tu te relacionar com alguma pessoa, claro, em termos de tecnologia virtualmente, é tu fazer, imagina, tu fazer a tua alimentação. O Ah, que é saudável hoje em dia? É tu ter um alimento hiperlocal, próximo da onde tu plantou, tu aham. colheu, tu começa todo esse processo de energia, porque não tem como desconectar. Energia, corpo, pensamento, isso nos caracteriza ser humano. Então, Sim. voltando para a questão da alimentação, tu tem aquele alimento hiperlocal, próximo de ti, tu já está naquela vibe, te conectando, tu corta, tu faz, cozinha. Então, a alimentação saudável é o processo todo, da onde vem o alimento, da energia, de como ele é feito e como que eu vou digerir. Se eu mastigo, se eu engulo. Tu imagina, Cris, essas comidas industrializadas, refrigerante, açúcar branco. Gente, Ah, isso intoxica o pensamento, o pois é. cérebro, o nosso organismo. Então, o que é importante? Mas como é que tu consegue não comer, não tomar um refrigerante, por exemplo? É simples. Quando se tem informação,
consciência, estamos cientes daquilo que vai acontecer aqui dentro, isso vale para tudo. É que eu estou só falando da alimentação agora. Isso vale para tudo na vida. Quando a gente sabe o impacto que vai ter, se vai ser positivo ou negativo no nosso organismo, tudo muda e tu te liberta. E aí a gente vai entrar na mudança de hábito. Por quê? Porque para a pessoa começar a entender como que ela conseguiu, de repente, olhar depois de um tempo, mas como é que eu consegui estar com esse hábito ruim? Como que eu estou fumando, que eu tomo medicação aleatoriamente, que eu me drogo? Tanto faz, não faço exercício. É que a gente, quando vai fazer uma ação por um impulso, uma necessidade imediata, a gente faz aquela ação. E nós humanos, a gente tende a repetir, porque o nosso cérebro de extrema inteligência, ele quer trabalhar em reserva de energia, o tal do piloto automático. Então, tu vai repetindo, repetindo. Quando a gente vai se dar conta, já teve uma adesão àquele hábito. Então, um dos primeiros passos para a gente conseguir tentar entrar nessa rota da mudança é olhar um mundo diferente, é quebrar aquelas verdades absolutas, aquelas crenças que a gente muitas vezes tem enraizadas. Então, tudo permeia o autoconhecimento, a consciência, esse olhar para dentro e a informação. Claro, com certeza. E eu acho assim, esse momento, como tu tocou na questão da alimentação, é muito importante até para as pessoas que ainda tomam refrigerante, que ainda, sei lá, comem carne vermelha, ou gorduras, ou não comem legumes, verduras. Eu acho que é um tempo para. Porque já que elas estão nesse laboratório, é isso que eu queria que tu falasse, o laboratório corpo e mente, que a gente está tendo essa oportunidade. Tu falou em mudar hábitos e coisa, eu acho que não tem momento melhor. Eu não estou dizendo que as pessoas, tipo, eu estou trabalhando. Quem está do outro lado, tu está trabalhando. Não é porque tu está em casa que tu não está trabalhando. Todos estamos trabalhando. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem mais tempo. Não tem o deslocamento, principalmente, por exemplo, cidade grande, como tu está em Porto Alegre. Às vezes tu leva 1 ou 2 horas o deslocamento para ir, para voltar. Então, tu está ganhando uma qualidade no teu tempo. Então, aproveitar o tempo, porque mudar hábito não é uma coisa assim muito simples, principalmente os prazerosos, né, Carla? Que comer, tipo, eu sou chocolatra, né? Eu não como carne vermelha há 31 anos, eu não tomo refrigerante, muitas coisas eu consegui mudar, mas, tipo, não consigo deixar o chocolate, entende? Tem coisas que é difícil, porque são as coisas que tu gosta, né? Então, eu tô me colocando, assim, nessa questão, porque eu sei que não é muito fácil. Depois tem a questão também da beleza imposta. Tem que ser uma Gisele Bündchen ou uma Carla Lubisko para ser bonita, tem que ser uma Carla, né? Eu quero o corpo da Carla maravilhoso. Meu biotipo é outro. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso, né? Porque as pessoas ficam naquela ansiedade, meu Deus, eu tô na academia, meu modelo é aquele ali. Gente, a gente tem um biotipo, não é isso? Tu não vai conseguir ter o corpo da Carla maravilhosa. Ai, quanta coisa linda para falar, meu Deus, gratidão. Mas quanta coisa linda. Bom, tu sabes que eu me classifico como de verdade. Eu sou do tempo que eu concorri ao Miss Bumbum, primeiro no Brasil que teve, que foi aí em Santa Catarina, fazendo agachamento, sem recurso ergogênico, sem bomba e nada. Isso é só uma perfumaria que eu estou dando uma ilustrada na nossa conversa. Sim, para descontrair mais ainda. Mas assim, ó, E outra coisa, eu sou feminista, ativista. Então, essa coisa imposta pela sociedade, imperativamente, que tem que ser assim, tem que ter bunda, tem que ter peito. Cara, tem que ter felicidade, paz e saúde. O resto é o resto. E como tu bem falaste, nós inevitavelmente estamos mais conectados agora na nossa energia, na nossa história. Então, é tempo sim de olhar para dentro, rever valores, entender o porquê que eu estou nesse processo. E quando a gente fala em processo, a gente fala em ser humano, com trauma, com as vontades, com tudo aquilo que foi imposto para a pessoa. Por isso que o importante é, primeiro, tu tem que ter um ambiente interno tranquilo para entender o que tu queres na vida, o que tu realmente pulsa aqui dentro e parar de fazer as coisas para os outros. Gente, quando tu precisar, quando tu estiver fazendo a passagem dessa vida, o que vai contar é tudo que tu fez, que pulsou aqui dentro e não para o outro.
O outro é o outro, não importa o que o outro acha, o que o outro diz. Por isso que eu penso que 10% do que falam vai impactar nos meus 90%. Depende, ninguém tem o poder de te estabilizar, te deixar para baixo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem que se respeitar, olhar para dentro e sair desse mundo raso. Meu Deus, o cabelo tem que ser loiro, os cílios, as unhas de gel. Tudo bem, eu também gosto de muita perfumaria, mas isso é raso, isso é resultado final. E quando a gente está falando de saúde, a gente está falando de valores muito mais importantes, como, por exemplo, exercitar o autoconhecimento, ter consciência da vida, do que tu faz, para que tu faz, que tipo de vida tu queres ter, que tipo de renúncia tu vai ter em determinada escolha. E a mulher, especialmente a mulher, nós sofremos também pela mulher muitas vezes uma, ai que termo pesado, uma quase, para tornar suave, eufemismo, perversidade da imposição do corpo bonito. E eu passei por isso. Não foi à toa que eu falei do exemplo da Miss Bumbum, porque eu fui e me permiti ser sacrificada do culto ao corpo. Os meus valores vieram vindo porque eu me formei eu fiz capoeira, dança, teatro. Eu vim vindo de fora para dentro, do ego para o eu interior. E aí eu faço um link bem pertinente no sentido que agora é uma agulhada no ego que a gente está levando, na consciência. É hora de olhar para o eu interior. Esses são os grandes valores. Parece aquelas coisas meio de Jaya Ganesha, mas é de paz interior, de ver os teus valores e aí também de rever os hábitos. Porque essa questão que tu falaste de prazer, Cris, nossa, ela é tão forte. Porque assim, ó, a gente tem dois sistemas de informação no cérebro. Um é o prazer imediato. E se tu me permite, eu vou dar o exemplo que tu deste. Faz de conta que eu sou chocolatra. Então, eu tô meio distraída dessa minha meta, faz de conta que eu quero mudar, que é comer menos chocolate, porque o chocolate puro, ele é saudável, 99%. A gente está falando desse monte de tranqueira que colocam dentro. E até se tu comer um pouco, tá tudo certo. Mas a gente está falando em equilíbrio e não comer muito. Então, voltando, faz de conta que eu sou chocolatra. Então, eu olhei aquilo, eu vou querer comer rápido, eu não consigo nem pensar. Esse é um dos sistemas de informação do cérebro. O segundo sistema, que é o prazer imediato, esse primeiro, a tentação. O segundo é aquele racional, ligado ao planejamento, é quando eu consigo resistir o prazer imediato e tenho o prazer compensatório. Por exemplo, eu vi aquele chocolate, eu sei que já vai ser over, já vai ser em excesso e eu consigo resistir. Pô, dá uma baita. Aí sim é um prazer ligado à saúde, porque tu tá conseguindo atingir uma meta. No caso, eu tô dando exemplo de uma meta de mudança de hábito, como tu falaste, do chocolate. Então, mudar hábito é uma tarefa tão difícil. E lá vou eu. Nesse aqui no meu último livro, né? Não, no meu último não. Como que tu falaste que eu achei lindo? Não, não, agora mais recente, mais recente. É o mais recente. Ai, eu amei. O mais recente, eu apresento uma metodologia inédita de mudança de hábito. O primeiro passo é o que eu já falei, é quebrar algumas crenças. Porque, quer ver um exemplo? Tem pessoas que me procuram, eu preciso emagrecer, eu já fiz tudo que é dieta. Agora, a dieta não vai adiantar muito, vai entrar no efeito sanfona, vai e volta, e vai dar aquele sacrifício no corpo. A primeira coisa, por exemplo, uma pessoa me procurou e ela queria emagrecer, mas a família toda dela, todos os eventos serão ao redor da comida. E comida doce. Então, às vezes, tu tem que rever as tuas crenças, tradições, como que perpetuou isso na tua vida e quebrar. E desbloquear. Aí, o segundo passo é botar nesse liquidificador da mudança autoconhecimento, consciência, determinação, disciplina. Eu amo disciplina, porque quando tu tá em processo... Tem que ter disciplina. Disciplina é
caracterizando a disciplina é a ordem numa ação. Então, a disciplina, quando tu pensa em mudança de hábito, ela é super importante. Por quê? Porque tu vai te reorganizando e repetindo, reorganizando e repetindo esse novo hábito. Só assim tu não vai conseguir mudar o hábito. Olha como é difícil mudar um hábito, seja lá qual for. Porque o nosso cérebro inteligentérrimo, ele quer ficar ali no piloto automático, quer economizar energia. Então, assim, ó, junto com revendo as crenças, ciente dos dois sistemas de informação do cérebro, colocando força de vontade, disciplina, determinação, a força de vontade. Quando uma pessoa me procura para mudar de hábito, tô mais ou menos, eu já nem pego, porque tu tem que ter essa vontade. Tem um estudo também feito em Harvard que mostra que a força de vontade, ela é meio que treinável. Por que meio que treinável? Que ela funciona como se fosse fazendo um parâmetro, um músculo. Ora, como que a gente faz para crescer o músculo? A gente treina, a gente faz a microlesão e ele vai criando aquela massa magra muscular. Então, a força de vontade, por outro lado, ela também funciona nessa repetição, nesse treinamento. E aí, tem vários outros processos mentais de mudança de hábito, que são 5, e cerebrais, porque a nossa cabeça, ela tem a parte da neurobiologia, sabe, dos neurotransmissores, e tem a parte dos pensamentos. Então, é um pacote completo, mas esse é um momento legal para a gente rever. Só que, Cris, assim, a dica que eu dou, que eu penso que seja bem importante, quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo. A meditação, ela é de ouro, ela estabiliza qualquer ser humano, mas, contradição, parte principal da construção da frase, muitas vezes não dá para prescrever se a pessoa está num processo depressivo, tem alguma esquizofrenia, algum traço de alguma alteração de saúde mental. Então, agora, por que eu falei isso? Porque agora, se tu fores mudar um hábito, primeiro deixa passar a negação que a gente está que eu acho que já todo mundo absorveu, que tu tá numa pandemia, daí tu aceita, e aí tu respira. Bom, o fato é esse, tá acontecendo isso, o que eu tenho que fazer? Tentar sair melhor. E como que eu vou sair melhor? Me intoxicando ou ficando mais saudável? Ficando mais saudável, porque com saúde eu vou conseguir tudo, inclusive combater o coronavírus. Então, aí eu não sei se eu consigo me explicar, aí é o tempo de tu colocar toda a tua energia e tua força nessa mudança de hábito. Por quê? Porque quando tu tá mudando um hábito, se vem um fator estressor de fora, que a gente está passando agora, ele te distrai, tu te sabota e tende a voltar para aquela zona de desconforto, que é a mesmice do hábito ruim. Com certeza. Até pegando esse gancho que tu falou, Flor, tu estava conseguindo ver. Falar, né? Não vamos parar. Vamos só cuidar para não cair a live, porque essa live tem que ficar salva. Deus o livre. Várias pessoas entraram aqui te dando beijinho. Sou fã da Carla, inclusive ali a Anete, a tua irmã querida, entrou. E várias pessoas ali que foram passando que eu consegui ver ali. Mas deixa eu pegar esse gancho que tu falou da questão do medo, né? Eu lembro, assim, que bem naquele início, a gente já tá, acho que uns 40 dias com essa função aí mais reclusa. E a primeira sensação das pessoas foi essa insegurança e o medo. E o medo, ele é muito perigoso, né? E se a pessoa se deixar tomar conta pelo medo, ela perde o controle dela, né? E eu acho que esse... Não é? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho como que pessoas que estavam num movimento, assim, o mundo workaholic, né? Um mundo que é mais, que as 24 horas às vezes não dão, tu pega 1000 trabalhos para dar conta de teu padrão de vida, enfim, como é que tu, de um dia para o outro, assim, que eu lembro que a partir de agora não pode mais sair na rua, pelo menos aqui em Garopaba foi uma coisa assim, a partir de amanhã tá aí, sabe? Então, mas a gente, enfim, né, trabalha mais a mente, já tem uma outra visão, veio buscar mais qualidade de vida, um momento mais zen, assim, com a natureza e tal. Mas e as pessoas que não? Imagina o que elas estão... É um turbilhão. Eu gostei do teu liquidificador ali que tu falou. Acho que é um liquidificador de emoções que as pessoas estão sentindo.
Que dica que tu daria? Tipo, o cara não, ele tá tão a mil que ele não vai conseguir fazer meditação, não é nem porque ele é depressivo ou coisa, mas o que essas pessoas que sabem, que tipo assim, os boletos estão vindo. Esses dias eu vi um meme Ah, muito engraçado, boleto, 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 boleto. Então, tipo assim, como que essas pessoas, porque pra mim é ouro isso que tu tá falando e eu procuro fazer no meu dia a dia, mas eu fico me colocando assim na cabeça de um pai de família ou de um CEO que tá vendo que ele não pode demitir, mas como é que ele vai fazer? Pessoas que têm mente acelerada, que passavam a vida no trabalho. Como é que elas conseguem fazer essa mudança sem deixar o medo entrar também? É bem difícil, pelo menos eu foi, acho, né, Carla? bah, foi, assim, ó, foi muito difícil, porque eu tenho pessoas, empresários, CEO, como tu falaste, pessoas mais simples, sem ter o que dar de comida para o filho. Cara, é um horror. Bom, primeiro, eu tenho uma questão também meio de um olhar crítico, filosófico. Uh, Teve uma imposição muito grande do medo, muito grande. Bom, a gente está vivendo uma pandemia, ela é séria, mas só um pouquinho, né? Vamos gerenciar melhor tudo isso, porque foi imperativo o medo que paralisou em todos nós, porque aí eu Sim, entro com a mídia, porque a gente teve algumas emissoras que, na minha concepção, nesse momento, prestaram de serviço, porque a gente sabe que o que mais vende com é certeza. muitas vezes a coisa negativa. Então, primeira coisa, a respiração. Bom, mas por que a respiração? Ora, o que acontece quando entra o coronavírus? Falta o oxigênio, o sistema de respiratório ele entra em falência. Ó, então o Exatamente. que a gente precisa agora? Primeira coisa, respiração. Por quê? E profunda, porque um dos sintomas da ansiedade é quase não conseguir Aham. respirar. E o segundo, por que é importante a respiração? Sem oxigênio nós morremos. Com oxigênio, o meu cérebro, a minha cabeça vai conseguir discernir, emitir um juízo imparcial disto que está acontecendo. Eu, assim, ó, todo o tempo, eu tive outros tipos de medo, porque eu coordeno, eu tenho uma empresa, eu sou diretora de uma empresa, eu tenho pessoas que dependem de mim, que tem filho, que paga o aluguel. Gente, como é que eu vou fazer? Não dá para demitir, não dá para. Mas como que eu vou fazer? Como tu falou, os boletos chegando. Então, a primeira coisa, não adianta, é tentar buscar um pouco de paz e discernimento. O que seria esse discernimento? O que é o fato? O fato que tem a pandemia, tem o vírus, a gente sabe que ele mata, mas não é um índice alto, não é, tem várias outras doenças que são tão ou mais mortais, importantes do que essa. Segundo passo, nós não temos que ter tanto medo da morte, porque nós somos mortais, então nós não temos. Sim, Segundo, é o que tu tem que ter para estar um pouco mais tranquilo. O sistema funcional, equilibrado e saudável, que é o sistema imune forte. E quem tem o sistema imune forte? É quem pensa legal, é quem tem oxigênio, quem se alimenta saudavelmente, quem come devagar, quem não se empacha, como é até 80% da sociedade, quem dorme bem, quem se movimenta, quem vive com saúde, que tem esse equilíbrio. E saúde é esse equilíbrio dinâmico em várias facetas, como eu me relaciono com o meio, o meu organismo. Quando tu entende esse processo, o medo ele não é imaginário, porque a gente ficou com medo muitas vezes imaginário. É o medo real. Ora, eu tenho medo, é um vírus que prolifera rápido, eu tenho que tomar as precauções técnicas, que são, todo mundo já sabe, lava, 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 álcool, máscara, distanciamento. Ok, tem que se ter as precauções técnicas. Isso é usar a inteligência. Agora, o medo que foi imperativo, imposto, congelou, paralisou. E eu me preocupo com os traumas que virão de tudo quanto é ordem. De tudo quanto é é. ordem, porque tem quebradeira, tem pessoas quebrando os negócios, os sonhos, entendeu? E isso, tudo bem, a gente está passando por uma questão de transformação, mas então a primeira coisa é o entendimento com uma pegada racional do que nós estamos passando. Primeira dica,
entendimento dessa pegada racional do que a gente está passando. Ela está tocando o interfone, tá vendo? Eu vou ter que deixar tocando. Ah, Segundo, meu Deus, a gente... não tem problema, não né? quer Vamos atender. deixar. Não, eu vou te contar uma vizinha querida, ela logo agora ela escolheu, ela fez um doce só de fruta para mim, sem açúcar, e ela quer me dar, eu já disse que eu não comia doce. Mas como é Ai, de que amor, fruta, é a coisa mais querida. Mas já que parou, tá querida, vendo? É que mais amor. querida. Ai, meu Deus, eu sou muito grata. Então, Cris, Que bom. isso que é bom das lives ao vivo, né? Então, assim, a Claro, primeira coisa é essa pegada racionaliza, entende o cenário, o panorama, sai um pouco da intoxicação da mídia. Eu vejo, é, sabe como a mídia, Marco Aurélio Imperador, escreveu aquele livro Meditações sensacional, e tem um YouTube que traz metaforicamente tudo que das meditações, e ele faz os vídeos, e num dos vídeos ele mostra a mídia como se tivesse um monstro saindo da televisão e entrando na cabeça decepada da pessoa. É mais ou menos isso que horror, né? Mas é mais ou menos isso que a mídia é bem. exacerbada fez. Então é importante que a gente entenda isso, que é uma pandemia, todo mundo já está de saco cheio, eu sei disso, vai passar, mas vai passar. A gente sabe, Sim, era necessário, não estou falando que é punitivo, porque ninguém está gostando, eu não estou gostando, está sendo duro para todo sim. mundo, mas um ambiente interno, tranquilo, mais propício, com mais oxigênio, eu entendendo o cenário, já começa a ficar menos paralisada, com menos medo. Exatamente. Exatamente. E até aproveitando isso que tu está falando, ó, por exemplo, como a gente, né, tu faz essa questão da meditação, pensamento positivo, a gente sabe que a gente cocria muita coisa. Eu acho muito perigoso as pessoas, eu não assisto, eu sou jornalista, mas eu vou buscando as informações nas fontes, né? Até porque a nossa proposta do Visão Social é a pauta positiva, é mostrar o que está sendo feito de bom. Eu não estou negando o que tem de ruim, mas eu me dei ao direito, quando eu fiz o jornalismo, que eu já saí da faculdade com essa proposta, de mostrar o que é positivo. Então, eu acho assim, as pessoas não podem estar se contaminando com esse tipo de mídia, porque a palavra e o pensamento, eles têm poder. Eu acho que tu vai compartilhar comigo dessa ideia. Eu queria que tu até desdobrasse um pouquinho mais, porque as pessoas estão vendo, vai quebrar, o país daqui a 6 meses vai ser pior. Por que que eu vou aceitar e vou projetar isso? A minha vida pode não ser assim, ou não é isso. Não sei se tu concorda com, eu estou Sim. querendo trazer isso. Não, primeiro da mídia, a mídia ela é fundamental e super importante porque ela dá o poder da informação para a gente. A gente está falando daquela pegada negativa. Não que a gente não tenha Claro, que falar as coisas positivas e negativas, a gente está falando daquela energia negativa ficar maçantemente em cima disso. Segundo ponto que tu falaste, bom, como que eu vou sair disso? Não, a gente sabe que teve travou um pouco a economia, a gente já vinha do verão que não foi dos é, melhores. A ideia que eu tenho é como se a gente estivesse numa piscina, tomou um caldo, foi pegar oxigênio e uhum. levou um caldão. Bom, eu vou vir como eu sobrevivi, eu venho com mais força. Eu venho com uma característica de traço de comportamento que eu amo, que é a resiliência, a capacidade que eu tenho de passar por um momento desses e voltar. E por que não, É, com outros valores, um pouco mais forte? A gente sabe que existe que pessoas que constroem alguma coisa, muitas vezes são pessoas que para chegar em algum lugar, elas tiveram uma trajetória que não foi muito sim, fácil e muitas vezes sofrível. Então, essa pegada faz parte desse processo. Então, eu penso que a gente saindo dessa situação, sim, não vai ser tarefa tão fácil, mas a resiliência, que a gente dá aquele exemplo como se fosse um elástico ou um arame que torta um pouquinho e volta, mas a capacidade de tu voltares, e por que não, mais calejado é feio, mas mais fortalecido, é nisso que a sim. gente tem que entender.
vão ser dias mais difíceis, mas parte principal na construção da fase. Porém, todavia, aquilo que tu falastes no início, que eu não conseguia desenvolver e eu vou conseguir agora, de que as coisas vão mudar. E eu acho isso muito legal, por exemplo. E eu não me, eu me coloco junto nesse contexto antigo e nessa transformação de que tu não precisa ter o melhor carro, tu não precisa usar milhões de marcas para te fortalecer e ter segurança de quem tu é. Me coloco junto, faço minha culpa e penso que vai ser um mundo diferente, até nas questões de, pelo menos nesse arranque, vamos investir nas coisas nacionais, porque é hora de levantar a pátria, de um ajudar o outro. Então, o luxo hoje, eu vejo ainda gente postando um monte de coisa de marca, claro, tudo bem, é um meio de remuneração também, mas o mais importante é tu estar com uma roupa qualquer que seja apresentável, mas dentro vestido de autoconhecimento, de conteúdo, de muita, muita coisa boa. Eu penso que é essa mudança que vai ter. E as pessoas têm que começar a pensar positivo, eu acho, né, Carla? Não ficar se contaminando com essas notícias e projetando aquele futuro ali que os caras estão dizendo que vai ser assim. Por quê? Se eu posso ajudar e posso fazer a minha parte, bem como tu colocou, a gente aqui, como é uma cidade menor, a gente já tem essa coisa, a feira do produtor, o do morro aqui do Macacu, a gente compra os orgânicos, os orgânicos ali, o cara que é apicultor, o mel é dele, entendeu? Então, cada vez mais eu vou valorizar, até abrindo um parênteses, com esse negócio da pandemia, o mercado fechou. Então, eu liguei para eles, como eu já conheço, eu digo, olha, eu queria comprar, tu não quer trazer aqui, que daí eu chamo os meus vizinhos. Agora, todas as semanas, metade da rua agora está comprando. Então, às vezes, como na crise aparece uma oportunidade, né? Então, é isso que eu estou querendo trocar essa ideia contigo, porque as pessoas não podem só ver o lado ruim da pandemia. Tem muita gente que está até conseguindo fazer negócios nessa época. Então, a cabeça e o corpo tem que estar bem, né, Carla? Inevitavelmente tem que estar com a saúde. E isso que tu falaste é bem legal, Cris, porque assim, ó, no meu caso, eu coordeno uma plataforma de bem viver com vários serviços, conteúdos, projetos. Bom, tem personal trainer, professor de yoga, meditação, técnica de respiração. Eu sou mentora em mudança de hábito e palestrante. Só que tudo isso era físico. Era físico. De repente, nós, brasileiros, somos extremamente criativos. Eu tive que exercitar a capacidade de me adaptar, reinventar a essa realidade. Por exemplo, começamos a fazer aulas online. Tá um pouco menos da metade, mas eu estou trabalhando. E ganhei uma aluna nova que mora na Itália. Quando que eu teria uma aluna na Itália? Quando? Então, isso foi o disruptor no sentido de que, porque às vezes tá na ponta do nariz a obviedade, que através disso aqui, que eu estou bem pertinho de ti, que é a tecnologia, eu posso também me reinventar, me remunerar e ter algum tipo de trabalho. Por exemplo, nesse caso que eu te mostrei, eu tenho uma aluna que mora na Itália que está fazendo yoga e treino funcional com a gente e conseguiu criar aquela disciplina de ter um movimento, porque a gente sabe que é isso que dá o resultado na saúde. É aquele adesão, é o tal do hábito. É, a questão do hábito mesmo. Eu não sei como é que tá o nosso tempo. Pode falar. Pra gente não, eu ia dizer, eu tô cuidando do tempo pra gente não perder a live, pra deixar. Eu acho que é isso. O que que a gente poderia resumir? Eu acho que a gente tem mais 10 minutinhos. O que que a gente poderia resumir assim pro dia a dia dessas pessoas que ainda estão sob essa pressão e esse choque de não saber, para onde eu vou, o que que eu faço? Né? Outro caso legal é a questão das máscaras, né? Quanta costureira que está agora viu uma forma de se remunerar até com isso. Então, eu acho que as pessoas precisam ver, assim, dentro das habilidades delas também. Outra coisa, por exemplo, ajudar amigos, que nem tu tá fazendo agora, tu tá ajudando várias pessoas.
liga, faz uma live, faz uma videochamada, né? Exercícios como vocês estão fazendo, essas plataformas online. Tem mil coisas que as pessoas podem fazer com essa ferramenta que a gente está falando, como tu bem mesmo falou agora, a gente está se colocando perto, que a gente, né, já estava um tempo sem se ver. Então, o que mais que tu poderia ter? Eu Olha, também, eu vou querer fazer assim toda semana. Eu penso assim, ó, que eu vou dar um exemplo meu, tá? Uma coisa que eu tô vendo assim, ó, porque quando a gente consegue ter um ambiente um pouco mais tranquilo interno, a gente consegue criar, a gente tira aquela névoa, a gente enxerga melhor, a gente tem mais oxigênio, então respira, isso vai passar. Então aproveita enquanto não passa, tipo assim. E o que, por exemplo, no meu caso, eu cheguei no meu banheiro e eu vi assim, pô, mas tinha 2, 3 cremes desse. Como é que eu não me dei conta? Eu não preciso disso. Então, primeira lição, desapega. Primeira lição, desapega. E seja, não é nem questão de ser econômica, sim, também é econômica, até porque a gente sabe que a economia vai ter um baque ali. Isso vai ser inevitável nesse início. Economiza é tão bonito, né? Então, usa só aquilo da tua necessidade. Eu penso que vai ser o novo luxo, é economizar, é usar as coisas mais caseiras. É porque não ter uma hortinha, mora num apartamento pequeno, mas planta um manjericão, um tomate, curte aquilo. E olha teu quarto, tira, deixa clean, pensa de que quando tu for dormir, tu não tem que levar o coronavírus, os problemas para a cama contigo. Tu não vai dormir legal. E dormir é de suma importância para a saúde. Então te desliga, olha teu quarto arejado, clean, troca um lençol e aproveita e olha o armário, desapega. Tem tanta gente que está sem roupa, que quer uma roupa legal. Aqui em Porto Alegre, a esposa do prefeito, ela faz um trabalho muito legal. Eu já separei umas roupas legais. Não é aquele lixo que tu não usa mais. Uma roupa legal que tu exercita o desapego e eu vou dar para ela doar para uma pessoa que necessita e ainda uma roupa bacaninha. Ou seja, olha que bem que tu vai fazer. E tu não precisa fazer o show-off, ficar mostrando, olha, pode mostrar. Porque quem está recebendo, ele tá pouco se lixando se a pessoa tá fazendo selfie, se não tá, ele quer receber. Mas eu tenho um amigo meu que sempre fala para mim, quem faz o bem não precisa ficar mostrando tanto. Isso é só para ficar uma contemplação para os tempos que a gente vive de muito show-off, de muito exibicionismo. Então, a pegada também que eu aproveito para dar como dica é de mais conteúdo, é de mais lá dentro e menos raso, menos coisas da boca para fora e mais coisas onde eu respiro, eu contemplo, eu entendo, eu tomo consciência, eu consigo falar alguma opinião. Eu penso que isso que a gente está usando muito, que é a tecnologia, que está sendo muito, muito legal, ela também tem o outro lado, que é negativo, de pessoas que se encorajam para falar, para ser juízes. Então, é um momento de reflexão, de contemplação, de se reinventar, de pensar numa vida nova e sair daqui e não botar o lixo no chão e entender que o meio ambiente, a gente precisa dele, que é tudo uma conexão, que a gente tem que comer, a gente tem que, é meio imperativo, mas sim, comer devagar, comer o alimento hiperlocal, o menos sujo, com menos agrotóxico possível, as coisas mais naturais. Eu penso que o grande momento que está provocando essa mudança no planeta é para isso, é para rever valores. É verdade. Tava na hora, parece mentira, né? Isso parou o mundo inteiro, quem diria, e abriu essa janela para mostrar o impacto negativo que a gente estava fazendo lá fora, mas também aqui dentro, né? Ai, tá passando um caminhão aqui, que horrível esse barulho. Vai sair na live o barulho. Isso é outra coisa.
isso é outra coisa. Então, até o tipo de automóvel, essas coisas que vão ter que ter, o impacto que tem na natureza, as pessoas buzinando loucamente, isso tudo. Ah, Porque assim, ó, eu às vezes eu penso, eu nem queria enxergar e sentir tanto tudo isso, porque esse silêncio maravilhoso que se instalou é algo surreal, meu Deus. Eu moro em Porto Alegre, aqui perto de uma rua super movimentada, os passarinhos estão tudo perto, é muito aham. legal. Aquele silêncio que eu sempre quis, claro que eu não queria um cenário desses, mas vamos Sim, tirar proveito disso. com certeza, com certeza. Carlinha, que mais que tu quer? A gente falou só de um livro, né? Mas tu tem 2 livros. Eu não sei se vai dar tempo para tudo, mas foram Esse dois aqui eu livros que tu escreveu. ilustrei sobre yoga. Esse aqui eu Ai, que legal. escrevi há 15 anos, Gestão da Qualidade de Vida, Como Viver Mais e Melhor. E esse aqui Legal. é o mais recente. Aí eu O mais adorei. recente, o mais Vida, atual. sim, vida simples, saudável e feliz. Ele é, Que massa. não, sério, ele é muito, 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 muito lindo, Olha lá. maravilhoso. E eu contratei a Patrícia Knebel do estúdio editorial Sim, top, 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 ela é um maravilhosa. amor. E ele é um Aham. livro onde no primeiro capítulo eu falo o que é ser saudável, o que os povos longevos fazem, envelhecem e têm propósito de vida. No segundo capítulo eu elegi os pilares evidentes da qualidade de vida, alimentação saudável, gerenciamento do estresse, sono, atividades do dia a dia, meditação, os tipos de felicidade. E no terceiro capítulo, como mudar? A metodologia, a aplicação da metodologia, a rota da Ai, mudança. Porque a gente viu que aqui, a gente sabe que mudar um hábito não é tarefa tão fácil. não é fácil. Carlinha, eu vou passar aqui o teu contato, é carlalubisco.com.br, que é a plataforma de bem viver. A Carla também está no Instagram. Ali tem os contatinhos todos, Facebook, Instagram, tem os contatos de telefone, WhatsApp. Eu quero agradecer muitíssimo por mim. Eu não queria terminar o nosso papo, eu queria entrar noite a tempo. Ah, eu acho que ninguém sabe que a Cris e suas irmãs, elas foram aquelas minhas alunas que sempre chegavam nas academias que eu dava aula. Assim, ó, eu adoro vocês. Eu que estou com super prazer de estar aqui. Gratidão, namastê. Muito obrigada e contem sempre comigo. Eu amei te Ai, que coisa rever boa. e eu espero do fundo do coração que eu consiga provocar alguma mudança em alguém positivamente. Com certeza, depois essa live vai ficar gravada para as pessoas, a gente vai postar no IGTV também. E eu quero dizer que quando tu vier a Garopaba, ali que tu vem para o Rosa, às vezes aí tu vem aqui em Garopaba para a gente conversar ao vivo e poder se abraçar. Eu acho que até Com vamos ver se no verão certeza a gente, consegue se né, abraçar. consegue se abraçar. E tu vem tomar um chimarrão com a gente aqui. Ai, que delícia. Tá bom, querida? Amei, Muito amei muito obrigada. mesmo. Adorei te rever. Tu é um ícone, assim. E realmente, onde a Carla ia, a gente saía de academia. Ela mudava de academia e a gente ia atrás. Ai, queridas. Maravilhosa. Querida, um Muito grande beijo obrigada. no teu coração. Fica com Deus, ó, fazendo o teu gesto. Namastê. Muito obrigada por essa aula de hoje, tá, Flor? Um beijo, Gratidão. beijão, Flor. Beijo. Beijo. Gente, olha que amor. Ela é uma fofa, né? É uma pessoa super verdadeira, querida, com esse cuidado, super preocupada de deixar que as pessoas entendam, né, o que, que é ser feliz, o que, que é ter uma vida com qualidade de vida, a importância da mudança do hábito. Olha, essa live aqui tá valendo ouro, tá? A gente vai deixar salva aqui para vocês acompanharem. E agradecendo mais uma vez aí todos vocês que estiveram com a gente. Semana que vem tem outra pauta aí, outra quinta-feira, os caçadores de bons exemplos, os queridos Yara e Dudu vão estar aqui com a gente, tá bom, gente? Um bom final de semana, já que hoje é quinta. Aproveitem, curtam, reflitam em tudo isso que a gente conversou aqui, tá? Fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau.